Estamos aqui no nosso quarto episódio da nossa série, O que Hollywood Destruiu. Nós já estudamos a estratégia de Hollywood, já investigamos um pouco mais essa indústria, como eu tenho chamado, que na verdade é uma promoção, é uma ideologia que é promovida, uma ideologia, um modo de pensar anti-Deus. A gente avaliou um pouquinho aí do progresso do mal. Lembre-se que é sempre algo devagar, lembre-se que é sempre algo paciente, mas que geração após geração vai ganhando espaço. E agora a gente está aí no nosso episódio 4, estudando um pouquinho sobre a relação do ser humano, o papel que o ser humano tem nessa indústria, nessa cultura, na promoção e na produção dessa cultura anti-Deus. O ser humano começa a engrenagem. E a gente já viu aí 2 das 3 verdades atemporais que a gente destacou. A primeira verdade atemporal sobre o ser humano que a gente destacou é que o ser humano é criativo, e nós falamos isso baseados no relato de Gênesis, onde Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Então Deus, que é um ser criativo, compartilha com o ser humano a habilidade de criar. E ainda hoje nós temos essa habilidade, a criatividade. Você não precisa ser um artista para ser criativo. O simples fato de você fazer uma planilha no Excel, o simples fato de você processar alguma coisa na sua mente de um jeito diferente, às vezes, você ter alguma habilidade manual, você simplesmente pensar em algo um pouco mais manufaturado, né? Algum tipo de coisa, alguma habilidade que você tenha, já é fruto desse atributo que foi comunicado a você, criatividade. O segundo ponto ali, a segunda verdade atemporal sobre o ser humano é que o ser humano é engajado. E o que eu quis mostrar para vocês é que o que a gente vê em Hollywood e o que a gente vê na vida das pessoas de modo geral é que elas têm causas, todo mundo tem motivos, todo mundo tem pautas que dirigem a vida delas. Todos nós temos pautas, causas que dirigem a nossa vida. Se você é um crente, a causa que tem que mobilizar você é o Evangelho, é a causa do reino de Deus. Agora, se você não é crente, você pode se engajar com as questões sociais, você pode se engajar com as questões de racismo, você pode se engajar com as questões ambientais, que é exatamente o que a gente vê acontecendo nas pautas de Hollywood. Os atores, diretores, os players, os agentes desse mercado, promovendo essas pautas de veganismo, crise ambiental, questões políticas e tudo mais. Eles matam e morrem por isso, inclusive comprando briga com autoridades, aí, como aconteceu no caso da época do Bolsonaro e os atores lá de Hollywood. Então o que a gente vê é que as pessoas são engajadas, e você é engajado com alguma coisa. Você pode ser engajado com o seu pecado, você pode ser engajado com os ídolos que você cria na sua vida, mas todo ser humano é engajado. A questão é que o crente tem que ter um engajamento com as coisas de Deus. Na verdade, é um engajamento orientado pelo próprio Deus. Isso que a gente aprende lá em Deuteronômio, em todo o testemunho bíblico. E hoje a gente vai ver o nosso último ponto aqui, a nossa última verdade atemporal, que diz que o ser humano é corrompido. Agora note, nos 2 pontos anteriores que nós tratamos, nós já vislumbramos, nós já visualizamos bastante dessa corrupção do ser humano. Porque a gente viu que o ser humano usa da criatividade para promover a corrupção. Corrupção no sentido de uma ideia anti-Deus, de uma cultura anti-Deus. Então a criatividade do ser humano, por causa do pecado, ela foi comprometida também, ela foi corrompida também, ela foi adulterada também. No caso do engajamento, novamente, a gente vê que o pecado atrapalha isso. O engajamento que era para ser exclusivamente de Deus, acaba sendo dividido, quando não usado exclusivamente, para aquilo que é anti-Deus. Então, desde o começo desse nosso bloco, a gente já vê a corrupção humana atuando, o pecado atuando nessas esferas aí. Mas, o que eu quero destacar agora, nesse último ponto, a gente já viu que o ser humano tem a habilidade de tornar coisas boas e santas em más e profanas. Isso a gente já viu. Mas o que eu quero destacar agora é como Hollywood tem lidado com a questão da maldade humana. Quando eu digo aqui que o ser humano é corrompido, eu quero dizer que o ser humano é corrupto, intrinsecamente corrupto, ou seja, o ser humano nasce mal, é isso que a Bíblia fala, Salmo 51, em pecado me concebeu minha mãe, ou seja, você já nasce com pecado, você já nasce corrompido pelo pecado, mas além de ser um pecador que tem essa corrupção interna, o ser humano também é um corruptor. O ser humano também promove o mal, o ser humano também incentiva o mal, o ser humano também corrói aquilo que está ao seu redor.
E como é que Hollywood tem lidado com isso? Como é que essa indústria cultural anti-Deus, que envolve filme, música, série, livro, entretenimento em geral, como é que essa indústria tem lidado com a questão da maldade? Como é que você vê os discursos que são feitos em relação à maldade? Será que eles reconhecem que o ser humano é mau? Será que eles passam um pano para o ser humano, falando que o ser humano não é tão mau, falando que o ser humano é bonzinho? Como será que essa indústria tem lidado com isso? E é importante a gente observar isso porque algumas aplicações práticas que eu vou fazer diz respeito ao seu dia a dia. O modo como você lida com a maldade no seu dia a dia tem tudo a ver com as propostas que vão ser apresentadas aqui. Então, nesse terceiro ponto eu quero me concentrar nisso. E para a gente ter um horizonte aí, para a gente ter um norte, um trilho, eu quero propor para vocês um ciclo do mal, ou um ciclo da maldade. Eu vou apresentar para vocês duas propostas. Em primeiro lugar, a gente vai ver nesse ciclo do mal, eu quero apresentar para vocês isso a partir da perspectiva de Hollywood. Como Hollywood, como essa indústria que promove uma cultura anti-Deus, como eles avaliam esse ciclo de maldade. E depois, na segunda parte do nosso tempo aqui, eu quero mostrar para vocês uma visão bíblica desse ciclo de maldade. Então, os elementos vão ser os mesmos, mas vocês vão ver que a diferença de posição desses elementos faz toda a diferença. Então, vamos começar vendo a ideia desse ciclo de maldade de acordo com Hollywood. É claro que aqui, notem, eu vou fazer uma generalização. É claro que você vai pensar filmes aqui a colar, séries aqui a colar, que ensinem algo que a gente concorda, isso é evidente. Você fala de uma indústria como a indústria do cinema, da cultura em geral, é uma indústria muito abrangente, uma indústria muito grande. É claro que você encontra bons exemplos, mas lembre-se que eu estou me concentrando na indústria de massa, naquela indústria que é consumida pela maior parte das pessoas e na indústria que é abertamente anticristã. Esse é o nosso recorte. E para esse grupo, para essa porção, para esse recorte, o ciclo que a gente vê é assim. Acompanhem comigo para vocês não se perderem aí e memorizem os elementos, porque a gente vai voltar para eles oportunamente. Então tudo começa aqui no item 1. Como é um ciclo, é algo retroalimentativo, certo? É algo que começa e volta, começa e volta, começa e volta. Então tudo começa com a visão do mal a partir de uma sociedade corrompida. Por isso eu coloquei ali as caveirinhas. Uma sociedade moralmente morta, uma sociedade imoral, uma sociedade ruim, uma sociedade gananciosa, uma sociedade com todas as suas mazelas, todos os seus problemas. Essa sociedade corrompida é o ponto de partida do nosso ciclo a partir de uma perspectiva hollywoodiana. Okay? Então, a sociedade corrompida produz uma vítima individual. E vocês vão notar que essa vítima individual aqui, ela tem o que aqui em cima? Uma auréola. Obrigado, Sofia. O ícone funcionou então, é uma auréola. Por que ela tem uma auréola aqui em cima? Porque ela tem um pouco de maldade, mas ela não é tão má assim, não é? Ela tem um aspecto anjinho, não é? Ela tem um aspecto bonzinho. Ela é uma vítima individual que a sociedade produziu. Então, a sociedade corrompida, a sociedade má, a sociedade tirana, a sociedade carrasca, a sociedade ruim, produz uma vítima individual. E essa vítima individual, por sua vez, alimenta uma sociedade corrompida. E aí é onde a gente tem o estabelecimento de um ciclo. É uma cadeia que vai se retroalimentando. A sociedade corrompida produz uma vítima, essa vítima alimenta a sociedade corrompida, que produz outra vítima, e assim vai. É assim que Hollywood encara o problema do mal e a relação entre a sociedade e o indivíduo. Esses são os dois destaques que a gente vai fazer. É claro que nesse ciclo você poderia colocar outros agentes, outras coisas, mas num primeiro momento o que a gente vai fazer aqui hoje é apenas olhar a relação da sociedade com o indivíduo e como que o mal atua nisso daí, certo? Então essa é a visão de Hollywood. Então algumas características aqui, mas antes da gente seguir, entenderam o ciclo? Ok? Beleza. Vamos entender por que eu coloquei esses elementos aí, algumas características desse modelo. Em primeiro lugar, de acordo com esse modelo, o ser humano não é tão mau. O ser humano não é tão mau porque o ciclo de maldade não começa no indivíduo, começa onde? Na sociedade. E aqui embaixo vocês veem que a vítima, ela na verdade, além de ser chamada de vítima, ela tem uma auréolazinha porque ela não é tão mal
quanto nós poderíamos pensar. Na verdade, ela pode ser até boa, pode ser até pura. Então é verdade que os filmes não esvaziam o homem de comportamentos maus. Hollywood não é ingênuo de falar que o ser humano não comete maldades. É claro que o ser humano comete maldades. É só você ligar a TV em qualquer jornal aqui de São Paulo que você vai ver maldades acontecendo o tempo todo. Dependendo do jornal que você ligar, você vai ver sangue escorrendo da TV. Então é claro que não dá para fugir da realidade e pintar um ser humano absolutamente bonzinho, sem nenhum tipo de corrupção. Hollywood sabe disso, mas o que os filmes em geral fazem, filmes e séries fazem, é diminuir drasticamente a maldade individual, quase colocando o ser humano como alguém puro ou inocente e que geralmente se torna mal, se torna uma vítima individual, porque em algum momento da sua história, no passado, num flashback que vai ser mostrado no filme, no flashback que vai ser mostrado na segunda temporada, no flashback que vai ser mostrado na parte 2 do filme, em algum momento da sua história, essa pessoa inocente, pura, ela foi violada. Em algum momento essa pessoa, algum momento chave da história dessa pessoa, ela se tornou uma vítima da sociedade cruel que a empurrou naquilo. É isso que a gente percebe a partir desse ciclo aqui. A sociedade corrompida é o ponto de partida e o ser humano não é tão mau, algumas vezes ele é colocado como puro ou inocente. A gente percebe também daí, como eu acabei de mencionar, que a culpa, portanto, é da sociedade. E geralmente a sociedade é descrita como? Eu coloquei alguns adjetivos aqui. Ela é descrita como alguém egoísta, ou como alguém, não, como algo, né? Sociedade como algo, um grupo de pessoas egoísta, ganancioso, impessoal e capitalista. Geralmente a questão de pobreza, riqueza, capital, esse tipo de coisa é o que empurra as pessoas para serem as vítimas. Porque o indivíduo é pobre, ele queria melhorar de vida, então ele faz um roubo, alguma coisa do tipo, mas a culpa é no final da sociedade capitalista, da sociedade tirana, da sociedade egoísta, da sociedade avarenta, da sociedade gananciosa, da sociedade egoísta. Então a culpa maior é sempre do contexto e nunca do indivíduo. É a sociedade que viola, empurra ou macula, mancha a vida de alguém. Para curar essas vítimas aqui, você tem que curar a sociedade. Então você tem que adotar um modelo de sociedade diferente do modelo que existe hoje, porque claramente para Hollywood o modelo de sociedade que existe hoje não funciona. Então práticas como acúmulo de capital, questões como moralidade, políticas específicas, tudo isso daí não tem funcionado e tem gerado esse tipo de vítima aqui. Então para quebrar esse ciclo, onde você tem que arrumar? Na sociedade. Você tem que mudar o modelo de sociedade, adotar um outro modelo. Isso é o que Hollywood está defendendo, ok? Para curar as pessoas, você precisa curar a sociedade. Uma outra característica desse modelo, e vocês podem reparar por aqui, é que em nenhum momento existe a palavra pecado aí. Porque nesse modelo proposto por Hollywood, a maldade não está vinculada ao pecado. Isso, de novo, de modo geral, ok? Uma avaliação bem generalista, bem generalizada. Não existe a noção de pecado. Por quê? Porque os maus comportamentos que esse indivíduo aqui adota, que esse indivíduo toma, que esse indivíduo comete, são na verdade chamados de distúrbios, escolhas ruins ou transtornos. Não existe mais pecado. Então, lembre-se do que nós falamos lá atrás, que quem nomeia, domina. Se eu falo que um pecado não é mais pecado, é um transtorno, é um distúrbio, é uma patologia, é uma doença, eu esvazio aquela ação de qualquer chance de arrependimento. A pessoa não precisa se arrepender, a pessoa precisa de tratamento, ela precisa de acolhimento, ela precisa de cura. Ele não é ladrão, ele é cleptomaníaco. Poxa, agora que você falou é verdade, pobrezinho, ele é uma vítima da sociedade, que foi empurrado para a cleptomania por conta de um distúrbio que ele tinha e a sociedade não soube acolhê-lo bem. Aquela pessoa não é uma pessoa gulosa, ela é uma pessoa que tem um distúrbio alimentar, ela não tem domínio próprio, mas por quê? Porque ela tem um problema na cabeça dela, uma patologia que ela tem, não é um pecado. E assim, então, você tira o palavreado pecado, a palavra pecado, o campo todo semântico envolvendo o pecado, você tira dessa sociedade e você coloca a vítima sob os cuidados da psicologia humanista. Portanto, ela não precisa de arrependimento, mas ela precisa de tratamento e de acolhimento. E mais,
Você vê o esvaziamento do pecado porque muitas vezes nas produções que a gente vê por aí, as ações erradas que essas vítimas aqui cometem são justificadas ou, no mínimo, atenuadas, abrandadas pelo contexto em que elas vivem. Um exemplo clássico disso é que tem muita série, muito filme que coloca o ladrão como sendo um cara que ele rouba, mas ele não é tão mal assim, vai. Ele rouba porque, poxa, olha o contexto de onde ele saiu. E o extremo disso é você ver o ladrão, a figura do bandido, a figura do que seria o vilão antes, sendo colocado como herói agora. Bom, vocês sabem um exemplo clássico disso, que é o La Casa de Papel. Todo mundo torce para a gangue do professor. É uma gangue de ladrão. Mas olha só, qual é o discurso da série? Não, mas o governo da Espanha é ruim. O governo da Espanha é um governo tirano. É uma sociedade má que empurrou a Tóquio para onde ela está. Agora, note, de novo, eles negam que os personagens são maus? Alguns sim. Por exemplo, aquele barbudão lá, como é que ele chama? Como o Helsinki? O barbudão é o Helsinki? O barbudão, você acha que o barbudão é mau? Ah, ele é uma boa praça, né? Tem aquele jeitão meio ursão que te abraça, tal. Você tira a maldade de um bandido. Agora, personagens como a Tóquio, não. Você sabe que ela é má mesmo. Aliás, ela é a pior personagem. Ela é a personagem mais chata dessa série. É insuportável. E ela é má, uma personagem má. Mas, mesmo ela sendo má, toda a construção da série é feita para fazer com que você fique do lado dos bandidos. Eu duvido que tenha alguém aqui que torça para a polícia quando assiste La Casa de Papel. Porque a polícia é retratada como uma boba. A polícia é retratada como uma acéfala. Como uma entidade que não tem poder nenhum, que não tem força moral nenhuma. Exatamente. Numa típica virada de pastelão de novela mexicana, a única, se vocês não viram, lamento, aqui vai o spoiler, a única policial que você simpatiza no final vira da gangue deles, e na verdade tem uma outra policial também, que você simpatiza, mas no final ela também, de algum modo, começa a passar pano para eles. Por quê? Eles compram o partido. Os bandidos são certos da história. A Espanha é a criminosa, o governo da Espanha é o criminoso. Então vejam que a maldade é retirada de cena. O pecado não existe pecado, é tudo uma questão de ótica, tudo uma questão de contexto. É tudo uma questão de perspectiva. Você esvazia a maldade do bandido, esvazia a maldade do criminoso e você coloca o bandido, você coloca o vilão como um herói. E aí você torce para ele. Então, nesse ciclo aqui, você percebe que não existe espaço para o pecado. Porque a gente está falando de vítimas, pessoas que foram empurradas para aquela situação. O próprio professor, como personagem completo aí, ele só entra para o mundo do crime porque o pai dele tinha envolvimento com isso, ele admirava as histórias que o pai contava, e ele queria fazer justiça, porque quando ele era pequeno, aquela coisa toda. Olha, você chora. Você fala, não, é verdade, eu vou vestir a máscara também lá do Salvador Dalí, eu vou para lá também. Fala aí, Henrique. Uhum. Exato. Eles dizem que você está sendo manipulado, que você está sendo... Tinha uma professora minha que usava uma expressão, era um sinônimo de manipulado, era como se fosse massa de manobra, alguma coisa assim. Era como se todo mundo fosse ingênuo por acreditar nos padrões que eram apresentados. Exatamente. Você é um ignorante, que é massa de manobra. Eles são os iluminados, essa era a palavra, alienado. Ela chamava a gente de alienados hipócritas. Era um jeito muito carinhoso dela de chamar os alunos. Seus alienados hipócritas! Era assim que ela chamava a gente. Esse foi meu ensino médio. Né? E já tinha doutrinação naquela época, hoje deve estar muito pior. Mas qual que é a ideia? Justamente de mostrar que esse modelo aqui é o modelo iluminado. Esse entendimento de que não existe um padrão moral rígido, que na verdade é tudo uma questão de
perspectiva, é tudo uma questão de você se colocar no lugar do outro, aquela coisa toda. Isso justifica as ações más, que na verdade não são ações más, são apenas questões de perspectiva. Exatamente, exatamente. E você vê no viés progressista isso aí acontecendo. Agora, é claro, notem, com isso eu não estou falando que não existe alienação, por exemplo, no lado político conservador. A gente sabe que existem elementos do mal nos dois espectros políticos, a gente sabe disso. A gente não nega que exista uma sociedade corrompida, a gente não nega alguns elementos que são mencionados aí. Só que a questão é que como isso é construído, é um jeito de tornar o vilão o herói da história. Ou de, no mínimo, tornar o vilão menos vilão, fazer ele ter nós termos alguma empatia por ele. Pode falar, você já está falando agora para no final não te atormentar, né? Então... Não. Uhum. E não é o anti-herói clássico, como por exemplo o Batman é. Porque assim, o Batman, pra mim o Batman é eu não sei, aí o pessoal do HQ pode me corrigir se estiver errado, mas pra mim o Batman é um bom exemplo de anti-herói. É um cara que ele bate em bandido, ele tem um código de ética próprio, que não mata, só aleja, ok, beleza. Mas ele bate em bandido e tudo mais, ele é das sombras, ele é meio dark assim, e beleza. Mas ele pune os maus. Mal é mal, bom é bom. Agora, o discurso mais progressista é a ideia do anti-herói como sendo o cara que se levanta contra as instituições e que não tem esses escrúpulos morais que o Batman, por exemplo, tem. Tem que ter a rebeldia, o elemento rebelde, exatamente. Watchmen. Uhum. Uhum. Assim, toda a dinâmica dos heróis envolve questões éticas. Nós não negamos isso. Por exemplo, usar uma bomba para parar uma guerra, esse tipo de coisa. Só que o ponto que o Henrique destacou é que geralmente a questão ética ela não é nem apresentada. Ou ela é distorcida, abertamente distorcida. Como sendo, não, o que ele está fazendo na verdade uma coisa que os conservadores chamam de errado, mas na verdade não é errado, é só uma questão de manipulação, esse tipo de coisa. Mas você tem alguns dilemas, por exemplo, o próprio Batman mesmo enfrenta alguns dilemas, tem algumas questões que você fala, mas isso que ele fez é certo, isso que ele fez como que a gente lida com isso? Tudo bem, faz parte de um universo que está sendo desenvolvido, mas nesse modelo aqui não existe culpados. Na verdade, o culpado é a sociedade, é o capitalismo, é o capital, o acúmulo de capital, o conservadorismo, esse tipo de coisa. O que vocês podem reparar também, eu não coloquei aqui no slide, mas é que de alguns anos para cá, isso não é uma análise minha, eu já ouvi outras pessoas falando isso, é que o nosso conceito de heróis, o nosso conceito de herói mudou. Antes, qual era o grande ícone de herói que você tinha na cultura pop? Super-Homem. A única coisa estranha que ele tinha é usar a cueca por cima da calça, era o mais estranho que ele tinha. Mas em termos de moralidade, ele era o herói como o grande alvo moral. Você queria ser como o Super-Homem. Ele tinha uma ética inabalável, tinha os seus dilemas, mas ele sempre buscava o que era certo. Existia uma preocupação em buscar o que é certo. Hoje em dia, os heróis já não têm mais essa preocupação. Você tem uma desconstrução da figura do herói. É um herói muito mais humano, no sentido de um herói muito mais falho. Um herói que já não tem muitos escrúpulos. Um herói que não tem mais preocupações morais. Essa desconstrução vem acontecendo. Mas vamos caminhar mais um pouco, senão a gente vai ficar travado nesse ciclo aqui. Diga, Nicolas. Como você disse que para você quebrar o ciclo, você tem que mudar você tem que atacar a sociedade, na verdade você meio que traz para a sociedade, você traz a ideia de revolução, né? Sim. Você vai ter que mudar tudo. Exatamente. É a ideia da revolução armada. É o marxismo, a ideia de o marxismo e qualquer outro movimento desse tipo, né? Você tem que realmente quebrar esse ciclo, causando uma ruptura em todas as instâncias. E geralmente é o que eles promovem também, né? Os defensores dessas ideias,
eles acabam promovendo isso também nos filmes, nas séries, esse tipo de coisa. Você tem que romper com tudo, né? Com a história, com as instituições conservadoras já estabelecidas, tem que realmente romper tudo. É uma revolução, realmente isso. Coisa que os heróis clássicos não tinham. Você não tinha esse problema. O super-homem não tinha lá grandes dificuldades de se sujeitar a alguma autoridade, desde que ela fosse justa, boa, esse tipo de coisa. Havia uma moralidade. Nesse caso, não. Você tem que destruir tudo, subverter tudo. É o caminho para você quebrar esse ciclo. É isso que Hollywood defende, ok? Eu trouxe aqui alguns outros exemplos que têm a ver, que decorrem desse ciclo. Eu falei da Casa de Papel, mas um outro detalhe que emana desse ciclo aí é que nas produções mais contemporâneas tem havido uma releitura dos vilões. Os vilões não são mais maus. Eu gosto do vilão mau. Eu gosto do vilão que é mau por quê? Porque eu sou mau. Porque eu quero matar o outro. Por quê? Porque eu quero, porque eu gosto, porque eu sou mau. Esse pra mim é o vilão raiz. É o vilão bom. Tá? Sei lá, se tem um vilão bom aí. O Coringa do passado era assim. Tá? Outro vilão que era mau porque era mau. Hã? O urso? O urso rosa, não. O moleque do primeiro. Tá. Eu vi você falando do urso, eu falei, o urso é meio mal. Tudo bem, vai. Sim, ele era mal por quê? Porque ele era mal, ele gostava de atormentar os brinquedos, de fazer mal lá para os brinquedos, o cara do Toy Story 1, né? Mas você pode lembrar, por exemplo, dos personagens da Disney, dos vilões mais antigos. O Scar. Scar? Era o Scar, o leão, né? Você gosta de Rei Leão, Scar. O Scar era mal, por quê? Porque ele era mal. Ele era um cara que queria poder. Por quê? Porque eu quero ser o manda-chuva daqui. Aquele cara do Aladdin lá, o Jafar, vilãozão, põe medo, o cara é mau. A Cruella, outra que a Cruella do passado era sangue no zóio. Ela era má mesmo, porque ela queria a pele dos 101 Dálmatas. Mas a gente tem visto recentemente uma releitura dos vilões. É você pegar aqueles vilões que eram maus porque eram maus e, na verdade, mostrar que eles não eram maus porque eles eram maus, mas porque a sociedade os empurrou para aquilo. Então eu trouxe aqui 2 exemplos. O primeiro, da Cruella. O filme mais recente aí da Cruella mostrou uma história da vilã, uma das vilãs mais famosas aí da Disney, pelo menos na minha época. Eu morria de medo da Cruella, ela com aquele carrão, aquele olho lá, aquela coisa toda. Ela quer matar cachorrinhos para fazer um casaco. Isso é o ápice da crueldade. Quem mata cachorrinhos para fazer um casaco desse? Era muito cruel, mas nesse filme aí mais recente, a proposta é outra. E aí, para não parecer que eu estou defendendo uma coisa que não existe, que é uma visão que eu estou inventando, eu perguntei para o ChatGPT, né, que resume aí a opinião da internet até 2022, né? Eu perguntei para ele como é a questão da maldade nesse filme. Olha só, quem é o culpado pela maldade de Cruella no filme produzido em 2021? Então quem está respondendo isso é todo o conteúdo da internet, não é o Pastor Nicolas, tá? Olha só. No filme Cruella, produzido em 2021, a personagem Stella Cruella é retratada como uma jovem criativa e talentosa que luta para encontrar seu lugar na sociedade da moda em Londres. Segundo parágrafo. Embora a transformação de Stella em Cruella seja influenciada por vários personagens, como a baronesa von Hellman, que é uma das principais antagonistas do filme, não há um único culpado pela sua maldade. Em vez disso, o filme explora as complexidades da personalidade de Stella Cruella e como ela é afetada por eventos traumáticos de seu passado que a levam a abraçar sua personagem sombria e vingativa. Notem que é tudo na voz passiva, ela é empurrada, ela é colocada naquela situação, ela nunca vai ativamente para o lado do mal. Portanto, pode-se dizer que o filme Cruella apresenta uma história de origem complexa e multifacetada para a personagem e não há um único culpado pela sua maldade, mas sim uma série de eventos e circunstâncias que a moldaram. Não sou eu que estou falando isso, é o ChatGPT, certo? É a internet. E quem assistiu o filme percebe isso. Essa é a campanha do filme. A Cruella não é tão má quanto a gente imagina, porque ela, na verdade, é uma vítima da sociedade que a empurrou nessa direção. E ela, então, tadinha, ficou meio doida com uma sede por pele de dálmatas. Malévola é um outro exemplo também, mas eu trouxe um outro exemplo que é mais
um caso mais caricato, que é o Joker, o Coringa, do Joaquin Phoenix, que foi colocado, segundo o ChatGPT, na mesma categoria. Olha só. Quem é o verdadeiro vilão do filme Coringa? O filme Coringa, blá blá blá, ele vai falando, aí chega ali no segundo parágrafo. O filme explora as complexidades da sociedade, as instituições governamentais e as falhas do sistema que contribuem para a criação do personagem Coringa. Portanto, se pode argumentar que a verdadeira vilania do filme é a própria sociedade que negligencia e oprime indivíduos vulneráveis como Arthur Fleck, permitindo que eles se tornem vítimas de suas próprias circunstâncias e eventualmente se transformem em criminosos perigosos. De novo, não sei o que estou inventando isso, é o que a internet diz sobre esse filme. E se você assistiu esse filme, você vê que é isso mesmo. O vilão do filme não é o Coringa, o vilão do filme é a sociedade. Isso fica claro naquela cena em que o Coringa está sendo entrevistado lá naquele talk show lá, e aí ele conta aquela piada, dá aquele tiro, aquela coisa toda, e fica claro que, na verdade, os culpados eram todos em torno do Coringa e ele era a vítima. Tanto que ninguém entendia ele. O discurso dele deixa isso bem claro. Então, o que o ChatGPT colocou aqui é o que você percebe assistindo o filme. Então, não é nenhuma teoria da conspiração. É isso mesmo que o filme quer mostrar. Então, você percebe que, de fato, esse ciclo aqui é verdadeiro para a produção de Hollywood, segundo a visão de mundo proposta por Hollywood. A sociedade corrompida produz uma vítima individual que, por sua vez, alimenta uma sociedade corrompida e vai nesse ciclo. Qual é a solução? Você tem que mudar a sociedade numa revolução, você tem que questionar os padrões éticos, você tem que questionar as instituições, você tem que questionar a religião, você tem que questionar tudo, promover uma nova sociedade para, então, fazer com que as vítimas deixem de ser produzidas. É isso que Hollywood propõe. Mas que não tem. Um exemplo mais recente foi o Encanto. Não tem vilão. Não tem vilão. Já o aquele vilão lá. O tio lá, né? E ele no final não é mal. Ele só é mal compreendido. A própria abuela, que ela só é muito apegada às tradições e tal, mas não existe um vilão no filme. Tudo bem, assim, é um jeito criativo de contar uma história, de sair do clichê. Só que nos modelos de contação de histórias, desde o mito do herói, aquela coisa toda, o monomito, a jornada do herói, aquela coisa toda, você sempre tem a figura do antagonista. Agora parece que a figura do antagonista está sendo esvaziada. Você não precisa mais ter um vilão nos filmes, porque a vida é mais complexa do que ter um herói e um vilão. Essa é a proposta de Hollywood. Então você vê isso de fato acontecendo. Filmes que não tem mais um conflito ético tão grande. São só algumas questõezinhas familiares, coisas pequenas, que na verdade não geram conflito nenhum. São conflitos apenas relacionais, não é nada moral, nada maior, como acontecia nos modelos anteriores. Uma influência, especialmente no Brasil, e isso acho que molda muito da nossa mentalidade, vocês que já passaram pelo ensino médio estudaram isso, é que a ideia de que o ser humano é fruto do seu contexto aqui no Brasil foi muito fortalecido pelo determinismo, que é a ideia de que o meio influencia diretamente as suas decisões. Esse era o determinismo. E o determinismo, que envolvia o contexto histórico, contexto social, contexto político, tudo isso, ficou muito forte no movimento literário aqui no Brasil, que era o naturalismo. E vocês já devem ter ouvido falar do Curtiço, do Aloysio Azevedo. Essa obra, quem é que já leu o Curtiço? Os vestibulandos já devem ter visto pelo menos um resumo. Rita Baiana, aquela coisa toda. Qual que é a ideia? O Curtiço, aí a professora de língua portuguesa aí, me corrija se eu estiver errado, mas o Curtiço é como se fosse um personagem oculto que molda a vida das pessoas que estão ali. E os indivíduos não têm culpa pelo que está acontecendo. A Rita Baiana, que é praticamente uma prostituta, ela só está naquele contexto porque ela foi colocada ali e ela não tem culpa. Isso foi determinado por questões genéticas, questões históricas, questões filosóficas, enfim, tudo que veio antes dela. Ela é só uma vítima. E essa mentalidade se espalhou de modo generalizado para nós. Tanto que o Brasil é um país vitimista.
O Brasil é um país vitimista, onde a pobreza, onde as dificuldades sociais, onde as limitações políticas empurram as pessoas para um modo de vida que a gente questiona, a moralidade daquilo. Então vejam como, quando a gente fala de Hollywood, a gente não está falando só de uma indústria americana, como alguém poderia falar, né? Ah, porque a culpa são os capitalistas americanos. Não. Negativo. A gente está falando de uma cultura anti-Deus que vem dos lados mais improváveis. Quando a gente fala de literatura nacional, a gente percebe esse tipo de coisa. É muito mais amplo, de muito mais lados os ataques do que você pode imaginar. Diga, Henrique. Não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, assim, é justamente isso, tá? Você sofre injustiça social. O que você faz nessa posição? O fato de você ser ético, não anula a injustiça, e o fato de ter injustiça não faz com que você deixe de ser anti-ético. Exatamente. A posição que eu vou apresentar aqui agora para vocês, a posição bíblica, a visão bíblica desse ciclo que eu apresentei, ela é uma posição, é uma visão que entende, que percebe que existem realmente problemas com a sociedade. Então vamos caminhar aqui para a gente ver agora o joguinho dos 7 erros, para vocês compararem aí um ciclo com o outro. Então memorizem aí o primeiro ciclo, que é o ciclo segundo Hollywood. Então, sociedade corrompida produz uma vítima individual que alimenta uma sociedade corrompida. Agora, a gente vai olhar para a visão bíblica. Na visão bíblica, esse ciclo ele é um pouquinho diferente. As interações entre o indivíduo e a sociedade estão dentro desse ciclo retroalimentativo, mas as palavras mudam e o ponto de partida muda. E isso faz toda a diferença. Olha só. Esse aqui é o que a gente está agora. Esse é o bíblico. Então, o que a gente está agora e o bíblico. O ponto de partida na visão bíblica é o pecado individual. Enquanto que na visão de Hollywood o problema é a sociedade. Por isso que você precisa de uma revolução externa. Você precisa de uma revolução impessoal acontecendo ali. Enquanto que na visão bíblica o problema começa com quem? Com você. Você é o problema da sociedade. Você é o problema da sua vida. O seu maior inimigo é você. O problema começa com você. Notem que aqui, além de passar da posição número 2 para a posição número 1, há uma mudança de nomeação também disso. O próprio ícone aqui muda, não tem mais a auréola aqui. Porque não existe aspecto nenhum de pureza, de algo imaculado no ser humano. E nós não falamos mais de vítimas, nós falamos de pecado. Algo ativo que o ser humano promove e que começa no indivíduo. O pecado individual produz uma sociedade corrompida, é claro, porque os maus vão se unindo, os maus vão formando grupos, os maus vão promovendo seus próprios interesses egoístas, idólatras e tudo mais. Isso vai gerando uma sociedade doente, uma sociedade injusta, nós reconhecemos isso. A gente sabe que o Brasil é uma sociedade cheia de injustiças, que o mundo tem seus problemas, suas mazelas também, a gente sabe disso. Mas isso é fruto do pecado individual colocado no nível coletivo. São vários indivíduos pecadores juntos numa sociedade pecadora. É assim que funciona. E essa sociedade pecadora, por sua vez, alimenta o pecado individual. Por isso é um ciclo retroalimentativo. As pessoas que têm já suas tendências, suas inclinações naturais para o pecado, elas olham para o pecado lá fora e encontram incentivo para continuar perpetuando aquilo na vida delas. E assim vai nesse ciclo sem fim. Mais uma referência ao Rei Leão, o ciclo sem fim. Então você tem esse ciclo retroalimentativo aqui, que é bem diferente do que é apresentado segundo Hollywood. Segundo a Bíblia, tudo começa na questão do pecado individual. Então, algumas características aí. Abram em Isaías 6. Eu quero fazer aqui uma batida de textos com vocês, então vamos rapidinho aí para não tomar muito do nosso tempo. Mas essa é a parte principal, claro, que é o osso agora, né? Aqui é o osso não, aqui é a carne da coisa. Osso não, a carne. Vamos roer até chegar no osso. Olha só aí o que diz Isaías 6,5. E perceba aí que, de acordo com esse nosso modelo, nós reconhecemos o pecado em duas instâncias. Nós reconhecemos o pecado na instância individual, na esfera individual, e na esfera pública também, na esfera coletiva. E em Isaías 6,5, olha para o texto aí e veja como Isaías também reconhece essas duas esferas de maldade, de pecaminosidade. Olha o que diz aí o texto. Isaías tem a visão do trono de Deus, e o texto diz: então disse eu, Isaías 6,5, então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Isso quer dizer o quê? Isaías está confessando
o seu próprio pecado individual. Mas ele fala, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então Isaías está admitindo que não apenas ele tinha um problema moral, um problema de pecado, mas a sociedade em torno dele também, Israel também era moralmente comprometida, também era pecadora. Eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios e meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então a primeira característica desse modelo é que ela reconhece o pecado nessas duas esferas aqui, tanto na individual como na coletiva. Nós sabemos os efeitos do pecado nessas duas instâncias. Outra característica, agora focando no pecado individual, é que nós sabemos que tudo começa no coração do indivíduo. É o que a gente chama de depravação total na teologia sistemática. O que é a doutrina da depravação total? A doutrina da depravação total diz que o ser humano foi afetado pelo pecado em todas as esferas da sua existência. Suas emoções, sua vontade, seus relacionamentos, o seu intelecto, a sua compreensão, tudo isso foi afetado pelo pecado a nível individual. Todos vocês têm o comprometimento do pecado em nível total. O que não significa, é claro, que o ser humano é tão mau quanto poderia ser, porque a graça de Deus impede que isso aconteça, senão o mundo já teria acabado há muito tempo. Mas a depravação total diz que, de modo total, ou seja, todas as áreas da humanidade foram afetadas pelo pecado. Tudo. E tudo que o homem produz, consequentemente. Então você percebe que, no que diz respeito ao pecado individual, a corrupção se espalhou pelo indivíduo de modo generalizado. Textos aí que falam disso. A gente vai ler rapidinho, então fiquem espertos aí no dedo aí para passar as páginas da Bíblia. Gênesis 6. Gênesis 6:5. Mostrando a corrupção interior do homem. Logo no começo da Escritura, você já vê Deus falando, Deus dando um veredito sobre a maldade do homem. Gênesis 6:5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Pule agora para Jeremias 17. Jeremias 17:9. Vamos lá. Dedos velozes aí, corre aí. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Esse daqui é o típico texto que combate aquelas ideias muito populares em filmes de romance, filme de criança, de que para você ser feliz você tem que seguir o seu coração. Siga o seu coração. Seja o que você quiser. Lembra daquele filme Zootopia? Que a coelhinha queria ser policial, né? Não, mas coelho não pode ser policial. Não, você pode ser o que você quiser. Siga o seu instinto, siga o seu coração. Vá atrás disso, siga os seus desejos. Jeremias fala, o coração do homem é corrupto, é enganoso. É um coração doente até o talo. Mateus capítulo 15. Mateus 15:18. Corre aí comigo, Mateus 15:18. Olha só, mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. A questão aqui era sobre a prática, o costume, a tradição de lavar as mãos. Isso que era questionado dos discípulos de Jesus. E Jesus fala, olha, a maldade vem de dentro, não de fora. Não é algo que é impresso de fora para dentro, é uma coisa que nasce do coração do homem. Agora notem, o que esse texto está enfatizando é a maldade do coração de cada um aqui. Mas é claro que nós reconhecemos que nesse ciclo, a sociedade, de algum modo, também nos influencia. Essa parte aqui, a sociedade alimenta o pecado individual. Porque eu vejo o pecado sendo cometido lá fora e o meu pecado interior quer participar daquilo. Quer a aprovação da sociedade, que está promovendo aquilo. Então, por isso que é um ciclo retroalimentativo. Mas a origem disso tudo, de acordo com Jesus, é onde? No coração. É dentro. Tiago capítulo 4. Outro texto que fala da corrupção interior, não exterior.
Tudo começa no coração do homem. Tiago, capítulo 4. Tiago 4:1 diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam, que guerreiam na vossa carne? Ou seja, é um combate, é um embate interior, é algo interno. Então você vê a depravação total falando desses conflitos internos. Abra em Jó capítulo 15, corre aí comigo, para a gente ter uma visão panorâmica desse assunto, da depravação total do homem. Jó capítulo 15. Olha só como a maldade do homem é constante. Eu já mencionei aqui o texto de Salmos, que fala que é desde pequeno, Salmo 51, mas em Jó nós vemos a constância disso. Jó capítulo 15, versículo 16. Olha só, Jó 15:15. Eis que Deus não confia nem nos seus santos, nem os céus são puros aos seus olhos, mostrando a santidade absoluta de Deus. Versículo 16: quanto menos o homem, que é abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como água. E foi aqui que eu lembrei do Henrique, foi nesse texto que eu lembrei do Henrique, que se fosse fazer uma paráfrase eu falaria assim: quanto menos o homem, que é abominável e corrupto, que bebe Coca-Cola, que bebe a iniquidade como Coca-Cola. Essa seria a paráfrase do Henrique aí, né? É isso, entendeu? Coca-Cola tem essa ideia aí de ser uma coisa mais do mal e tal, né? Mas qual que é a ideia aqui? O ser humano se alimenta disso constantemente. A maldade para o ser humano é arroz e feijão, é água, é o tempo todo, é 2 litros de maldade todo dia para dentro, pelo menos. No caso do Henrique seria a Coca-Cola, né? Mas você vê que é uma maldade constante, o ser humano se alimenta, ele vive em função disso, ele pratica isso o tempo todo. Outro texto, 2 Timóteo capítulo 4, corre aí comigo, vamos exercitar aí a sua capacidade de buscar os textos bíblicos. 2 Timóteo 4, se bem que agora é tudo Bíblia digital, né? Ninguém mais demora. 2 Timóteo 4, olha só o retrato que Paulo faz para Timóteo no versículo 3, 2 Timóteo 4:3. Pois haverá o tempo, e o tempo é hoje, Paulo está descrevendo os nossos dias, haverá o tempo em que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Por causa da depravação total, por causa do pecado a nível individual, o homem tem amor à mentira e ódio à verdade. Ele prefere ser escravizado por coisas ridículas do que ceder à verdade libertadora. Olha também João, capítulo 3. João 3:19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, aqui falando de Jesus, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A escuridão é abraçada pelo homem, porque se ele se aproxima da luz, ele tem que mudar de vida, ele tem que mudar de comportamento, ele tem que abandonar suas práticas erradas, mas ele quer continuar esse estilo de vida, perpetuar esse estilo de vida. Então o que ele faz? Ele se afasta da luz. Ele ama as trevas porque a luz denuncia o que ele faz de errado. Então o homem tem amor ao erro e ódio à verdade. Isaías 1, corre aí comigo também, Isaías 1, versículos 4 e 6. Eu gosto muito desse texto, logo no comecinho do livro de Isaías, porque ele descreve não só o ser humano, mas em especial a sociedade israelita e como ela estava moralmente, espiritualmente comprometida. Olha só, Isaías 1, 4. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores. Note essa expressãozinha aqui, não basta eles serem maus, eles também promovem o mal, eles corrompem. Abandonaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Versículo 6 agora. Final do versículo 5. Toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não exprimidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A descrição nojenta que Isaías faz aqui é aplicada à sociedade. Ele fala que do topo até a base, toda a sociedade está corrompida.
Toda a sociedade está envolvida no pecado. Eles são como um corpo cheio de manchas, cheio de feridas, saindo sangue, pus, aquela coisa toda, nojento, algo nojento, mas que não tem distinção entre classe social, esse tipo de coisa. Todos estão comprometidos, todos. É algo generalizado. Hã? Exatamente. Quando o pecado não é aceito socialmente, eles trabalham para que aquilo se torne aceito socialmente. E então entra de novo nesse ciclo aí. Outro texto, Gênesis 4, agora mostrando a responsabilidade individual que cada um tem sobre o seu próprio pecado. Diferente do que Hollywood promove, de que na verdade a culpa tem que ser jogada para a sociedade, a Bíblia fala que não, a culpa é sua. A responsabilidade pelo seu pecado é sua. Não é igual o Homer Simpson, né? A culpa é minha e jogo em quem eu quiser. Não, a culpa é sua e não tem como você jogar para outra pessoa. Olha só o que diz aí, Gênesis 4, 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. O pecado bate, o pecado vai estar o tempo todo se apresentando próximo de você. E a responsabilidade por vencer o pecado, por dominar essa fera que fica ali na porta de casa, a responsabilidade é sua. Cumpre a ti. Mas a sociedade, meu amigo, não existe sociedade. A culpa é sua. A responsabilidade é sua. Domine então o que tem que ser dominado aí. Existe a possibilidade de nós agirmos diferente do nosso contexto. Olha o que diz 1 Samuel, o exemplo do próprio Samuel em meio a uma sociedade corrompida. Olha só, 1 Samuel 2. 1 Samuel 2,12. A gente não vai ler o texto todo, mas eu quero fazer alguns destaques aqui. É um contraste que o texto quer mostrar entre os filhos de Eli, que eram homens maus que serviam no templo, e o Samuel. Okay? Esse é o contraste aí que está sendo apresentado. O templo não, o tabernáculo aqui ainda, né? Não existe o templo ainda. Olha só, 1 Samuel 2,12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para alçar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida senão crua. Tudo isso aqui eles dando um jeitinho para se beneficiar, é a corrupção dos filhos de Eli. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres, então ele lhe dizia: não, porém has de madar agora, senão tomá-lo-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Samuel, aqui vem o contraste, ministrava perante o Senhor, sendo ele ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe a trazia, quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício. Eli abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Era, porém, Eli já velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E o texto continua mostrando como esses meninos eram corruptos. E quem estava ali no meio? Samuel. Mas Samuel não se contaminava com aquilo. Então a ideia de que o contexto determina suas ações é totalmente desbarateado pelo que acontece aqui com Samuel. Samuel firma seu compromisso a Deus em meio a um sacerdócio comprometido. O próprio Eli tinha algum comprometimento em relação à educação dos seus filhos. Vocês podem lembrar de outros jovens que em meio a uma sociedade corrompida não se dobraram. Quem é o mais famoso? Daniel.
O Sadraque, Mesaque e Abidnego, em meio a uma sociedade absolutamente pagã, eles não se dobraram, mas se mantiveram firmes ali. Então o contexto não determina a postura de uma pessoa. Você pode agir de modo diferente. Você pode agir de um modo diferente do que o contexto está te empurrando. E diferente do que o ciclo de Hollywood diz, em que para você resolver o problema da vítima você precisa de uma revolução externa, o que a Bíblia fala na verdade é que você precisa de uma revolução interna. Você precisa de uma regeneração. Você precisa de uma renovação. É o que a gente percebe lá em Atos capítulo 3. Você precisa de arrependimento. Você precisa reconhecer os seus pecados e crer que você precisa de um novo coração para resolver esse problema, que ninguém mais consegue resolver por você, a não ser o próprio Deus. Atos 3,19 diz assim, a pregação de Pedro, olha só. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Pedro reconhece que existem pecados que precisam ser cancelados, ele fala que a solução para isso é o arrependimento. Não é à toa que a pregação de João Batista, a própria pregação de Jesus, se resume em uma palavra. Qual era a palavra? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Você precisa de arrependimento. Você não precisa de uma sociedade mais justa, você não precisa de uma sociedade não capitalista, você não precisa de uma igualdade salarial, você não precisa investir em esportes, você não precisa investir em educação, literatura, seja lá o que for, você precisa de arrependimento. Você tem que entender que esse ciclo começa com você, no seu pecado individual, que precisa do sangue de Jesus, e quando você se arrepende disso, então você tem um novo coração e a partir de você, esse ciclo aqui começa a mudar. Porque você se torna um agente de transformação no mundo. O Espírito Santo que habita em você começa a fazer com que no seu entorno as coisas sejam diferentes. Então essa é a perspectiva bíblica desse ciclo. Mas, como eu mencionei, além do pecado individual, a gente admite que existe um problema na nossa sociedade. Por quê? Porque os maus se unem para promover aquilo que é errado, para promover aquilo que é contra Deus. A sociedade corrupta ganha forma porque os pecadores sempre buscam comparsas e validadores. Então estão aí os dois ciclos. O ciclo de Hollywood e o ciclo do mal de acordo com a Bíblia. Não perguntei para o chat GPT o que ele achava desses ciclos, até porque isso não estava na internet em 2022 ainda, até 2022. É uma produção recente isso daí. Mas e vocês? O que vocês acham aí desses dois ciclos? Quem quer comentar alguma coisa? Pode fazê-lo agora. Diga, Guilhermão. Porque aqui o mal é impessoal, né? O mal não tem um agente direto. Enquanto que na visão bíblica o mal sou eu promovo o mal, eu faço o mal. Sim. É logicamente insustentável. Sim, bem observado. Henricão. Fala um pouquinho mais alto que eu estou meio surdo. Beleza. Tem um livro que eu uma vez que comecei a ler, acho que lá em 2015, assim, e estava na igreja, na época, e tal, mas não era uma igreja assim, tão sadia e tal, né, que dava um discernimento maior pra gente. E eu estava lendo e eu percebi o quão nocivo aquele livro era, né? Não era Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Jesus, o maior psicólogo que já existiu, Jesus, o maior mestre de vendas, líder de vendas que já existiu. É Jesus tudo, é. Ninguém ignorava a divindade de Deus, né? Não, acreditava, só que queria dizer assim, como se tudo que a psicologia disse depois, Jesus já havia dito, começava a fazer paralelo, para
Distorcer o texto, claro. E aí ele falava o seguinte, o ser humano não era bom nem mal. O ser humano ele se tornava bom ou mal de acordo com que ele se relacionava ou não com Deus e com o seu próximo. Então, tipo, o ser humano é bom ou mal, mas se se relaciona mais com Deus ou com o seu próximo, ou da mesma forma, se relaciona com Deus ou com o seu próximo. Né? Não é assim. Você pode ser uma pessoa muito generosa, gentil com o seu próximo, se você se relaciona com Deus. Se você não é bom, então você se relaciona com Deus para edifica ele, não você. Então, assim, é um livro que colocava o ser humano não é bom nem mal. O ser humano é neutro, né? O ser humano é neutro. E não existe isso realmente, porque se nós já nascemos em pecado, mesmo as nossas boas ações, elas já são maculadas de rebeldia contra Deus. Porque eu faço essas boas ações para me justificar diante dele, eu faço essas boas ações para me promover, eu faço essas boas ações para, de algum modo, quem sabe, obter algum tipo de benefício material, seja lá o que for. Então já existe maldade no ser humano desde sempre. Agora, essa neutralidade é o que muitas vezes o pessoal defende. É a ideia tem um conceito filosófico muito parecido, que é o ser humano como uma tábua em branco, uma folha em branco. E são as coisas externas que levam o ser humano a ser bom ou mal. Uma analogia boa, assim, é o ser humano encontrando, já estava no pecado dentro dele, mas ele encontrando ali o pecado dentro dele, o pecado é igual um corpo que sempre nasceu, tá ali limpinho, ele vê a lama, na hora que ele vê a lama, ele fala, É aqui, eu nasci para isso. Mas aí quando ele se dá conta, ele vê a lama nas suas patinhas, ele vê que ele é daquele contexto. Ele está não apenas algo que pontualmente ele teve contato, mas o interior dele sempre desejou aquilo, ele sempre se viu naquilo. É a corrupção no homem. Kevin Bradford. Todos os iluministas, o Rousseau, né? toda essa turma dele aí. Eles falaram assim que agora a gente vai facilitar essa história de Bíblia, que agora que a gente já conseguiu ter de paz e união, ele Agora vai dar certo. O começo de um sonho, deu errado. Deu tudo errado. Por quê? Se você tira o elemento da maldade, se você coloca outros elementos como parâmetro, né, como bússola moral, a sociedade não se sustenta, porque entra num ciclo ilógico. Diga, Nicolas. Eu acho engraçado, porque o primeiro ciclo é meio que pretende consertar o mundo, aquela coisa meio assim, vai primeiro mudar o mundo para depois arrumar o pacto. E o segundo ciclo ali começa atacando a questão individual, mas a Bíblia não se propõe a fazer uma revolução social, tipo, a partir do Evangelho todo mundo vai se converter, todo mundo vai ser bom assim. Não, você vai continuar tendo os pecadores e o mundo só vai ser consertado a partir de uma ação externa, enfim, além das ações humanas, que é o próprio Deus que teve vindo. O ser humano por si só ele nunca vai ter uma solução, ele precisa de uma ajuda externa. E essa ajuda externa, a gente sabe, é o próprio Deus que intervém na nossa história e muda isso, né? Mas boa aplicação que você colocou de que, de fato, nesse modelo aqui, no modelo hollywoodiano, é sempre resolver os problemas lá fora, mas continuar com as mesmas ideias erradas aqui dentro. Tá? Enquanto que no nosso caso, no caso bíblico, eu resolvo primeiro os problemas dentro de casa e aí, com o contato que eu tenho, eu vou ter alguma influência, mas eu sei que só o próprio Deus vai resolver esse problema. Eu não tenho braço para tudo isso. Né? Então, muito boa essa comparação aí. Muito interessante ver isso. É o que a gente vê as pessoas defendendo hoje, né? Abaixa o capital, abaixa as grandes empresas e tal, e não arruma o próprio quarto. É a crítica que aquele Jordan Peterson faz, né? E realmente é isso. Enquanto que os crentes são o contrário. Eu primeiro vou arrumar meu quarto, e aí depois eu vejo o que eu consigo arrumar que está ao meu alcance. Muito bem, Maurício. Porque, nesse sentido, as pessoas que de fato acreditam nisso são os maiores promotores de uma sociedade corrompida. Então, é só olhando para eles mesmos, eles não conseguem fazer esse exercício. Não. No processo de inversão de valores, eles defendem o mal falando que estão defendendo o bem. E eles realmente acreditam que aquilo é bem, quando na verdade é o mal. É a cegueira espiritual deles, realmente. Eles promovem isso, não percebem essa inversão de valores, por quê? Porque eles estão presos
dentro da esfera de pecado, né? Dentro do domínio do pecado. São escravos disso. Qual que é? Um tartufo impostor? O tartufo é o impostor. Tá, agora a gente está na parte meio cult, assim, do Darash. A parte meio alternativa. Certo. E a história dele, resumidamente, era o seguinte, era uma sociedade que ela tinha leis para as pessoas serem boas. E o que as pessoas faziam? Elas seguiam a lei, mas pelos cantinhos, assim, a lei estreita, sempre faziam mal, né? Tinha que ser bom, a lei era para ser bom, porque as pessoas faziam mal, tinha que ser um pouquinho, mas estavam bem, mas fazia sempre coisa ruim. E aí depois de liberar a gente falar, vocês querem fazer mal, então agora a lei é fazer mal. E eles fizeram mal, se pegaram mal, só que aí os cantinhos diziam que faziam bem. E aí você fica pensando qual que é a argumentação dessa história. Está querendo dizer que você não é mal nem bem, ou que ele não tem, né? Mas ficava estranha a ideia. É a ideia. Você está narrando isso daí, eu me lembrei de um texto que fala, onde Deus fala para Israel que nenhum outro povo tinha as leis tão boas quanto Israel tinha. E de fato, as leis de Israel são leis divinas, são leis com uma moralidade perfeita. Mas o povo conseguiu seguir essas leis? Não. Então o problema estava na sociedade, estava nas leis, ou o problema estava no indivíduo? No indivíduo, que é o que a gente defende aqui. Esther. Eu acho que percebo que muitas igrejas não entenderam o que a Bíblia ensina sobre o pecado, porque elas adotam um modelo mundano para tentar consertar as pessoas, que é através de ação social, né? Não através da pregação, para que as pessoas mudem, mas para que, às vezes, investindo em coisa de esporte, para resgatar as pessoas por meio do esporte. Elas promovem a mudança da casca, mas não promovem a mudança do interior, do coração das pessoas, que é o principal, que é o que muda mesmo. Parece que elas não querem que as pessoas sejam estranhas. É uma aparência, né? Fica só na aparência. Agora, uma aplicação que eu queria compartilhar aqui com vocês é a seguinte. Tudo isso daqui a gente está falando na terceira pessoa, né? Porque Hollywood faz isso, porque o mundo faz isso e tal. Mas se você olhar para a sua vida, eu tenho certeza que você vai perceber momentos em que você adota esse ciclo aqui para fugir dos seus problemas. Alguma coisa que você deveria fazer e não faz, e você diz, não, na verdade a culpa é do meu pai, porque quando eu era pequena, ele não me incentivou nisso, ele não me fazia isso. Isso aqui eu faço porque eu tive um trauma muito grande lá atrás, e agora eu tenho que lutar com isso. E você terceiriza uma responsabilidade que você não pode terceirizar. Então a gente tem que fazer o meia-culpa e ver que às vezes a gente é um pouco hipócrita. Um pouco não, bastante. Porque a gente critica isso daqui e fala, não, é verdade, Hollywood é mal, não sei o que lá, mas na nossa vida particular a gente faz isso. A gente adota uma terceirização de responsabilidade para os nossos pais, para os nossos amigos, para o nosso namorado, para a nossa namorada, para o nosso cônjuge. A gente sempre tenta terceirizar a responsabilidade, que é o que o ser humano faz por causa do pecado desde a queda. Adão jogou a culpa para quem? Para Eva. É isso que o ser humano faz. Depois a mulher que o Senhor me deixa, ou seja, a culpa é do Senhor, a culpa é dela e do Senhor, me tira dessa. Então existe uma terceirização que nós fazemos, às vezes, do nosso pecado, das coisas que a gente deveria fazer e não faz, das nossas negligências, dos nossos hábitos que deveriam ser diferentes e não são. E a gente fala, não, a culpa não é minha, eu sou assim hoje, por quê? Porque eu sou fruto do meio. Eu sofria bullying na escola, eu era uma pessoa que todo mundo fazia piada de mim, eu não gosto disso porque ninguém nunca me incentivou a isso, eu não gosto de igreja porque meu pai não me trazia na igreja, meu amigo, minha amiga, a responsabilidade disso é sua. Não terceirize essa responsabilidade para os seus traumas, para as suas circunstâncias, para os seus pais, para os seus amigos. Além do mais, se você é um crente, você tem todas as ferramentas que você precisa para vencer o pecado. Não para terceirizar a responsabilidade do pecado. A Bíblia fala que você tem tudo o que precisa para a vida e para a piedade, é o que Pedro fala em 2 Pedro. Se você tem tudo o que precisa para a vida e para a piedade, você não pode terceirizar, porque você tem tudo o que é necessário para vencer as lutas que diariamente você tem que vencer. Você tem tudo o que precisa para vencer o seu pecado individual, a palavra de Deus, a habitação do Espírito Santo, uma comunidade de crentes ao seu lado, a pregação da palavra. Você não tem desculpas para isso. O problema é porque eu preciso tomar remédio para isso, tomar remédio para aquilo. Talvez você tenha mesmo algum problema de saúde, mas talvez o seu maior problema não seja de saúde, seja espiritual.
talvez seja preguiça, talvez seja desinteresse, talvez seja negligência, talvez seja pecado. E você tem que corrigir isso. Por quê? Se você é um crente, você tem todas as ferramentas necessárias para vencer isso. Todas as ferramentas. Porque se você fala que você não consegue vencer determinado pecado, você está falando que Deus é incompetente. Que Ele te exigiu uma coisa que Ele não te permite cumprir. E isso é um absurdo. Isso seria um absurdo. Agora, se você não é crente, é claro, aí você vai abraçar isso daqui, é o que vai dar o alívio moral, o alívio de consciência para a sua vida. Mas eu quero te lembrar que se você não é crente, preste atenção nessa comparação aqui. O pecado, como eu mencionei, desde Adão e Eva, sempre consistiu em terceirizar a culpa, é jogar a culpa para o outro. O evangelho consiste em alguém ter assumido uma culpa. Essa é a diferença entre o que o mundo prega e o que o evangelho prega. O mundo prega para você jogar a culpa para os outros. O evangelho fala que Jesus pegou a culpa para si. Ele não merecia, evidentemente, ele não precisava e não tinha nada que o fizesse culpado, mas ele assumiu a culpa que era sua. É isso que a gente vê em textos como Isaías 53, que fala que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas iniquidades. É isso que diz, vamos terminar lendo esse texto, 2 Coríntios capítulo 5, eu quero que você leve esse texto para casa. 2 Coríntios capítulo 5, onde a gente vê que, enquanto o pecado sempre terceirizou a culpa, o evangelho assumiu a culpa, uma culpa que não era de Cristo. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ou seja, Jesus, aquele que não tinha pecado, sem nenhum pecado, absolutamente santo, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Ou seja, ele assumiu a nossa culpa, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a verdadeira revolução, é a verdadeira regeneração que muda realmente, efetivamente a vida das pessoas. É você admitir que alguém assumiu a culpa pelo seu pecado e ao assumir essa culpa te libertou da ira de Deus, te libertou da escravidão do pecado e te libertou desse ciclo vicioso que agora, por meio da habitação do Espírito Santo, você pode efetivar na sua vida. Certo? E assim nós terminamos então aquela nossa tríade lá das 3 verdades atemporais sobre o ser humano. O ser humano é criativo, o ser humano é engajado e o ser humano é corrompido. E agora, na próxima ocasião, provavelmente será o nosso último estudo, quero fazer alguns últimos destaques para vocês aí. E se der tudo certo, eu já anuncio a nossa próxima série também. E quem sabe no futuro bem distante, a gente tem uma 3ª temporada da nossa série. Mas vamos deixar ainda para a cena pós-créditos, ainda tem coisa para a gente falar ainda, tá bom? Vamos orar e aí eu tenho alguns avisos para passar para vocês aqui. Santo Deus, nós agradecemos porque um dia o Senhor Jesus levou a nossa culpa na cruz do Calvário. Se há alguém aqui que ainda não creu no sacrifício de Jesus, pedimos que o Senhor toque no coração dessa pessoa, para que essa pessoa pare de terceirizar a culpa do pecado para outros indivíduos, para outras instituições, seja lá o que for, mas que ao assumir a responsabilidade pelo pecado e crer em Jesus como Salvador, essa pessoa então tem a sua dívida cancelada, tem o seu pecado perdoado. E assim esse ciclo do mal seja quebrado por meio do que a Tua palavra diz. Ajuda-nos a ler o mundo ao nosso redor com responsabilidade, que nós vejamos o nosso papel nisso tudo, a nossa maldade atuando nisso tudo, para que nós não sejamos negligentes com aquilo que está ao nosso alcance, a começar, evidentemente, do nosso próprio coração, das nossas próprias decisões. Abençoa-nos, por favor, para que sejamos sensíveis às propagandas, às ideias do mundo, que não caiamos nos discursos que são repassados para nós. Abençoa agora o nosso tempo de comunhão e também o nosso retorno para casa. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.